Tá gravando. Beleza. Então, ó, todo circuito elétrico, para ele funcionar, ele precisa de dois componentes básicos que a gente viu na aula teórica. Um gerador e um receptor, certo? O gerador ele pode ser de dois tipos. Um que fornece um nível de tensão contínuo, no caso aqui no exemplo 9 volts, ou pode ser pulsante ou alternado, certo? Então, o tipo de onda gerada ele não vai ser uma função contínua. Vai ser o quê? Uma ondinha alternada. Pode ser senoidal, pode ser uma onda quadrada, triangular e assim por diante. Tá? Um outro fator importante no circuito é o receptor. Então, o que acontece no receptor? Ele vai transformar a energia elétrica em energia térmica, que é o caso dos resistores, que tem determinada resistência fixa, ou no caso de um emissor de luz, tá? No caso o LED, o diodo emissor de luz, ele vai converter bastante a energia elétrica em energia luminosa. Se eu comparar isso com uma lâmpada, ele dá uma eficiência maior que 90% em luminosidade. Por isso que é preferível usar LED do que lâmpada. Converte mais em luz do que em efeito Joule. Tá? Bom, então dos receptores, a gente vai observar dois receptores hoje. O primeiro é o resistor. Tá? O resistor, para quem não sabe, é essa pecinha, esse componente aqui, que tem um monte de listinha colorida, certo? Resistor. Então, cada faixinha dessa de cor corresponde a um valor. Então, a primeira cor corresponde ao primeiro dígito do valor da resistência. A segunda cor ao segundo. A terceira cor é o multiplicador, onde a cor corresponde ao expoente da base 10. Então, veja bem. Vocês têm aí um que é vermelho, vermelho e vermelho. Localizem aí, por favor, em cima da bancada. Tem aqueles maus falando. Então, o vermelho, pelo código de cores, ele tem valor 2, tá? Então fica, o primeiro dígito é 2, o segundo dígito 2 vezes 10 elevado ao quadrado, porque o terceiro dígito é 2 também. E esse dígito vira expoente da base 10. Certo? Então fica 22 vezes 10 ao quadrado. 22 é 2,2 vezes 10, que vezes 10 ao quadrado fica 10 ao cubo. Então é comum utilizar quilo-ohm como unidade concentrada, quer dizer, resumida. Geralmente se compra resistor em quilo-ohm, não vai encontrar em ohms, tá? A sua maioria. Então fica 2,2 quilo-ohms. Dessa forma que é calculado. Tem um outro aí com vocês, que ele é branco, é marrom e laranja, certo? O branco corresponde a 9, o marrom 1 e o laranja 3. Branco 9, marrom 1 e laranja 3. Então você tem branco, certo? Marrom e você tem o laranja que é 3. Então vezes 10 ao cubo. Então fica 91 quilo-ohms. E 4,6? Ah. O branco é 9. O marrom é 1. E o laranja é 3. Então fica vezes 10 ao cubo, que é o quilo-ohm. Calma com o dourado. A gente está vendo as três primeiras cores, né? O dourado é a última cor. Então, já aproveitando a pergunta, o dourado significa tolerância
do resistor. Quer dizer o seguinte, cada resistor tem uma margem de erro em função do seu valor nominal. O que é o valor nominal? Este valor que a gente está calculando em função do código de cores. Então, se é dourado, significa que existe uma tolerância de mais ou menos 5% do valor máximo. Então, nesse caso aqui, se o valor é 2,2 kΩ, eu tiro 5% de 2,2, dá 0,11. Da mesma forma, 5% de 91 dá 4,57. Como o erro pode ter no máximo 2 algarismos significativos, tem que ser 4,6. Por isso. Então, aqui é a forma descrita do valor dos resistores. Ok? Bom, claro que quando a gente vai montar um circuito, ou desenhar um circuito elétrico, eu não utilizo o desenho do resistor como vocês têm aí na frente. Eu uso um símbolo para isso. Igualmente, em instalações elétricas, no momento que você vai fazer o desenho do circuito elétrico, eu uso simbologias. Para tomada, simbologia para aterramento, simbologia para condutores. Né? Então, quando for um resistor, eu utilizo esse símbolozinho. Ok? Alguma pergunta? Bom, um outro dispositivo que a gente vai usar na aula de hoje é o LED. Então, ele tem esse formato, que é esse componente aqui, LED, tá? Ele é um diodo emissor de luz, ele é um material semicondutor, tá? E quando passa a corrente elétrica por ele, ele transforma a energia elétrica em luminosa. Porém, um detalhe importante, ele é um dispositivo eletrônico e ele tem polaridade. Se eu ligo invertido, quer dizer, eu não ligo corretamente o positivo do circuito no positivo do terminal do LED, ele não acende. Em determinadas situações ele queima. Como é que eu identifico? Eu gostaria que vocês pegassem o LED na mão, para não dar choque, pode pegar à vontade, certo? Sem medo. Internamente, ele tem dois terminais, o menorzinho e o maiorzinho. Consegue observar dentro dele, tá? Dentro da parte de acrílico. Bom, o menorzinho é o potencial positivo e o maiorzinho, internamente, o negativo. Externamente, ele tem dois terminais, o maior e o menor. Porque tem gente que faz sacanagem, né? Ele corta os terminais, fica todo mundo igual, certo? Então, internamente, você diferencia quem é o positivo e o negativo. O menorzinho é o positivo e o maiorzinho o negativo. Externamente, a perna maior é o positivo. Tranquilo? Tem um lado chanfrado também neles. Exatamente. Internamente, né? Não, externamente, dá pra ver que tem chanfrado. Um lado que eles têm essa borda embaixo dele e um lado da borda não tem... Só ciência, porque a maioria não tem. Não tem? Não, é lisinho. E quando lixa, acontece quando ele vem com a camada de... uma pastinha, né? Uhum. Aí o pessoal, para retirar a pastinha, passa uma lixinha, aí acaba com esse chão. Tá? Bom, o símbolo de um LED é o símbolo de um diodo emissor de luz, tá? Onde a polaridade positiva é nessa parte que representa esse terminal e aqui